Então, galera, eu tinha feito um roteiro para começar esse vídeo de outra forma e logo quando eu sentei para poder gravar, eu vi a seguinte notícia. STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, anula condenações de Palocci, Vacari e outros 11 réus e envia processo à Justiça Eleitoral. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um ministro do STJ, usando o entendimento do Supremo de 2019, onde crimes de Caixa 2 devem ser remetidos à Justiça Eleitoral, tudo foi anulado. E eu vou dar a síntese para você de como que isso aconteceu usando a matéria do G1, para não dizer que eu estou fazendo fake news. Abre aspas. Reconheço a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. Declaro a nulidade de todos os atos decisórios, afirmou o juiz Rissato. Rissato, isso mesmo, na decisão. Galera, vai começar do zero. Então, mas você sabe quem mais estava nesse bolo aí, que foi beneficiado com essa decisão? Marcelo Odebrecht. Filhinho, seu Odebrecht. E os marqueteiros, João Santana e Mônica Moura. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que você não está surpreso, porque você é brasileiro, você mora aqui no Brasil. E esse tipo de coisa, aparentemente, só acontece por aqui. Não, se bem que eu acho que acontece também na Venezuela. Lá eu acho que acontece. Dada essa notícia praticamente tragicômica, eu vou voltar para a pauta que eu tinha separado. Então, enfim, o presidente assinou a sua filiação ao PL. Eu sei disso, mas não vou detalhar isso. Por quê? Porque as declarações do que estava pendente para assinatura daquela ficha foi amplamente divulgada. Logo, eu posso entender que tudo foi devidamente acordado entre ambas as partes. Portanto, sobre isso, só me resta dizer, em 2022, vote 22. Tá, pode ser que a gente tenha que trabalhar melhor esse slogan. Mas sabe também o que eu sei? Que a CPI do Flango Frito era um grande picadeiro político onde um queria subir em cima do outro para comer a maior quantidade possível de biscoito que a velha mídia jogaria, porque é uma mídia ressentida, né? E para atestar essa máxima, me aparece seu Randolph, senador feliz, que certa vez disse não se importar de ser chamado de feliz, mas processa youtubers que leem matérias sobre ele nessa plataforma. Note, ele não processou o veículo de mídia que deu a matéria, porque aí seria censura, né? Ele processou quem leu a matéria. Aí passa batido, despercebido, ninguém viu. Tá, mas seu Randolph diz que pode ser que ele seja candidato ao Planalto em 2022. E isso se dá porque os artistas o estão apoiando. Aí você vai lá ver quem são os artistas. Paula Lavigne. Mas eu nem acho que seu Randolph quer mesmo uma cadeira não, viu? Eu acho que ele quer o que todo político sem expressão quer. Ser notado por seu mestre. Seu Lula joga biscoito pro menino que tá carente, tá? Fica a dica. E aí, meus amigos? Bom ou não? No vídeo de hoje teremos as pérolas da sabatina do Mendonça, que foram quase inacreditáveis, mas é Brasil, então sim, aconteceram. Mas vamos falar de Lula, de Moro e de muita fake news, porque a CPMI das fake news tá voltando, né? Então a gente vai fazer um pequeno book dos melhores momentos. Sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Galera, rapidão aqui, só para quem ainda não viu, ouviu, mas ainda não assinou, www.teatualizei.app, onde temos conteúdos exclusivos por 10 bonouros e o nosso primeiro vídeo /filme já está em andamento com a sua ajuda, a qual eu agradeço muito. Tem também a minha livraria, onde você que quer arrasar no presente de Natal vai ter ótimas opções. Portanto, o link para ambos vai estar aqui no primeiro comentário. Tá, vamos começar então com Sabatina do André Mendonça, que enfim rolou, meu povo. E se eu dissesse pra vocês que eu sou assim, time Mendonça desde que eu era criancinha, é mentira. Mas eu super tô na torcida por ele, que parece ser um cara justo. E eu, em especial, me sinto muito carente de justiça, já que até hoje nada do meu advogado tem acesso aos inquéritos que me colocaram em cortes que eu sequer posso recorrer. Mas vamos lá, começou assim, de forma espetacular, no melhor estilo, ó meu Deus. Elisiane Gama, escolhida relatora, disse ser uma sabatina histórica, porque era a primeira vez que uma mulher era escolhida para ser a relatora de uma sabatina do STF. E assim, eu até concordo com ela pelo fato de, sim, ser histórica, porém por motivos diferentes. Nunca antes na história uma sabatina levou quase 5 meses para ser realizada. Nunca.
Mas enfim, Dona Elisiane já chegou mostrando que de fato faria parte desse momento histórico, não só ocupando a relatoria, mas também por suas colocações. E foi aí que ela nos brindou com essa pérola. Para cada mulher morta no Brasil, pelo menos 2 são negras. Se para cada mulher, sai 2, como é que de uma sai 2? Eu acho que ela pode ter ficado com invejinha do senador Cajuru, que queria convocar o piloto que faleceu no acidente da Chapecoense para explicar na CPI como foi que o acidente aconteceu. E não, isso não é uma piada de mau gosto. E aí naquele lenga-lenga todo, pai e tal, já vou falar do contar-rato mais pra frente, mas quando você achava que não dava pra ficar mais sofrível, me aparece Omar Aziz pra dizer isso aqui. A democracia depende do Supremo Tribunal Federal forte, porque é o último andar de uma sociedade civil democrática. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali os poderes executivo e legislativo. No Brasil, abaixo de Deus é o STF. Mas que foi essa? Eu ainda tô tentando entender onde foi parar a separação dos 3 poderes. Mas esses aí são os nossos senadores, que nós elegemos. Palmas pra gente. Mas sem nenhuma surpresa, seu Mendonça, que estava praticamente numa prova de humanas de alguma faculdade federal, falou que poderia gerar a sua aprovação. Que rolou, rolou, para agrado de muitos e desagrado de outros. E enfim, teremos o fim da saga indicação de ministros do STF por Bolsonaro, primeiro mandato. Mudando de assunto, eu quero mostrar para vocês o ditador e autoritário da velha mídia. E dizer a vocês, já que a imprensa está aqui também, jamais, da minha parte, qualquer proposta para controlar a mídia, muito menos a mídia social. A liberdade acima de tudo. Agora veja bem o estadista da Goebbels, o democrata da imprensa. Então é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. Por outro lado, temos a terceira via, sim, morto, falando você, dizendo que dá para se passar reformas via constitucional ou de formas legais, tipo judicializando a coisa toda. De novo, Congresso pra quê? E a certeza dessa pergunta, Congresso pra quê, me veio à cabeça novamente quando o senador Contarrato me fez a gentileza de usar a sabatina do Mendonça pra esfregar verdades na minha cara. E agora eu vou esfregar na cara de vocês. Dá uma olhada no vídeo. E que nós, parlamentares, tenhamos a hombridade de fazer a nossa meia-culpa, ou ela inteira. Para quem sabe um dia, senador Lazier, nós não teremos a necessidade do Supremo empurrar a história para o rumo certo. Vamos entender aqui. O seu Contarrato tá pedindo para o Congresso fazer uma meia-culpa, ou até uma culpa inteira, porque segundo o que eu entendi, devido à ausência de um legislativo ativo e funcional, o STF está tendo que direcionar a história para o caminho certo? De onde esse senador tirou que o Supremo pode guiar a história, empurrar a história? O papel do STF, pelo menos no que diz a Constituição, é cumprir a lei, a letra da lei, que significa executar o que está escrito, e não mudar de ideia porque o coleguinha é réu que se apresenta, ou porque o réu é alguém que ele não gosta. O que o senador disse, acho que até sem perceber, é que de fato o Supremo está direcionando os demais poderes, sendo que a Constituição diz que esses poderes são independentes. Mas aí você lembra da fala do Omar, né, que abaixo de Deus tem o STF, aí você fica... acho que não é bem assim, Constituição. Quando eu falo isso aqui, eu sou perseguida pela alta corte e eu tenho meus pagamentos direcionados para uma conta jurídica que sabe-se lá quando irão me devolver. Eu sou acusada de atacar as instituições por dizer exatamente o que o senador disse. Porém, eu só ressalto que a lei no Brasil não permite que o Supremo seja um poder moderador, que regula os demais. E o que vimos foi um senador da República apoiar o ativismo judicial em pleno 2021. Para quem quiser ver, e tá tudo certo.
Mas então, você sabe o que mais a sabatina do Mendonça nos lembrou? Que fazer fake news é tipo muito mais crime que... Não, pera, é melhor não falar porque pode ser que a minha opinião também seja considerada um crime. Voltando, fake news é super crime. Isso tá muito claro pra todo mundo. Então eu quero saber o que a gente vai fazer com isso aqui. Jornal Metrópolis, 30 de novembro de 2021. Brasileiros infectados com a nova variante não estavam picados. Informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Casal chegou da África do Sul em 23 de novembro. Porém, no mesmo dia, 30 de novembro de 2021, me aparece a Band dando a seguinte matéria. Casal com nova variante em São Paulo já tinha sido picado pela Janssen. Então, obviamente, um dos dois está mentindo. E isso cria uma onda de desinformação perante a sociedade, por óbvio. E a única pergunta que eu faço é: tem consequência ou a velha mídia espalhar desinformação não é crime de fake news? É só um erro de informação, coisa que nós conservadores não temos benefício? É uma dúvida justa, vocês não acham? Como é que fica? Ainda falando em fake news, eu vou desmanchar aqui uma das grandes. Tão grande que vai gerar conteúdo de sobra para a famigerada CPMI das fake news que dizem as boas línguas, volta com tudo ano que vem. Ano eleitoral, né, bebê? Tudo começou em 28 de novembro, quando Bolsonaro chegava para a formatura de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras e aí ele estava acenando para os motoristas que estavam passando. De repente, uma mulher tira o corpo para fora de um veículo e grita em direção ao presidente. Bom, injúria é crime. E assim sendo, a moça foi levada até a delegacia, onde teve que assinar um termo assumindo o compromisso de comparecer em juízo quando fosse intimada a responder pelo crime de injúria. E não, ela não foi presa. Porém, dá só uma olhadinha no que a imprensa criou. José Simão, Bolsonaro mandou PF prender mulher que gritou noivinha de Aristides. E no embalo dessas fake news, tivemos a propagação da mesma por Brasil 247, Yahoo Notícias, senador Rogério Carvalho, deputado do PT, seu Alexandre Padilha, Manuela Dávila, Bárbara Gância, tudo compartilhando a mesma desinformação, que aliás tinha uma pitada incrível de, como é que eu posso dizer? Discriminação, vamos dizer isso, por parte dessa mesma galerinha que deita pelada na rua em atos contrários. Pois é, meu filho, o mundo não gira, ele capota. Mas no fim das contas, tudo não passava de uma fake news criada pela imprensa e alimentada pela internet. Fiote, eu salvei muita coisa já pensando lá na frente, CPMI. Material de qualidade. E aí eu pergunto de novo, seu STF vai dar nada pra esse povo, não? E pra encerrar aqui, eu deixo as palavras de seu conta-rato. Que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, quando, infelizmente, no Brasil, uns são mais iguais que outros. Sim, uns são mais iguais que outros. Fazer o quê? Tá, mas então vamos falar mais um pouquinho de Morno, porque sim, eu tava assistindo essa sabatina do Mendonça e eu me peguei pensando no Moro, se ele também estaria assistindo, porque, né, aquela ali era pra ser a vaga dele, era pra ser a sabatina dele. Mas aí veio 2022 e ele achou que, já que não ia ter carnaval, pra que ficar de máscara? E não, ele não tirou a máscara, ele arremessou longe. Em matéria do Metrópolis de título, a pergunta mais recorrente do mercado financeiro a Sérgio Moro. É tratado um assunto muito importante. Tá, fiote, como é que você vai fazer para ter a governabilidade? Em outras palavras, se você chegar lá, como é que você vai fazer para suas pautas avançarem? A resposta é um grande clássico da série. Por essa eu não esperava. Segundo a matéria, abre aspas, Moro afirma não ter resistência em indicar nomes da política para cargos no governo. Mas assim, o Moro deve estar vendo o quanto é difícil segurar a onda da governabilidade sem dar cargo para um Congresso sedento. E talvez ele queira evitar o desgaste. Tentar pra quê? Desgastar pra quê? Mas a vida é feita de rever posturas. Claro que é. Eu que o diga, né? Um dia eu pedi Moro no STF, Deltan na PGR, Inocente eu, Juninha eu, Alice, Cláudia sentada. Culpada. Quem um dia já foi considerado um ilícito, anos depois, pode ser amigo. E eu tô falando do presidente do Itaú, o seu Setúbal, que tava todo enrolado nos casos do Banestado, que aliás tinha Moro como juiz. Mas isso já foi, isso é passado. E isso porque hoje eles se sentam na mesma mesa porque esses banqueiros estão querendo ouvir quais as propostas do Moro para um país mais justo e sem corrupção.
E eu achei isso quase poético. E eu disse quase porque a letra mais bonita dessa história a ser escrita é que agora, filiado ao Podemos, Moro vai receber 22 mil de salário. Proveniente do fundo partidário, que eu e você pagamos sem reclamar, porque não pagar te torna alguém ilícito. Então financie a política, financie futuros políticos. Esse é o seu dever de cidadão para alcançarmos um país justo para todos! Bom, mas isso nem é uma novidade, né, galera? Já que em 2 anos juntos, Lula e Ciro receberam quase R$1 milhão de salários pagos por seus partidos em 2 anos, o que daria aí uma média mensal de vintão por mês por cabeça. Meu Deus, será que o Ciro e o Lula trabalham no gabinete do ódio fazendo postagens? Porque quem não lembra da Miss Pig lá na CPMI das fake news dizendo que o valor pago pelo serviço era de vintão? Teorias conspiratórias, sim, temos. Mas o que é um peidinho pra quem já tá afundado, meu filho? Vocês viram o congresso que rolou do Ministério Público de Minas, onde teve a ilustre presença do magnânimo ministro, ó iluminado, gato pra caramba, seu Barroso, todo soltinho na vida, sem máscara e tudo mais, curtindo um show do Bel Marx, vocalista do Chiclete com Banana? Pois é, diz a Folha que essa festinha que reuniu 240 promotores e procuradores no grande hotel de Araxá custou mais de 500 mil bonuros. Crise? Que crise? Onde? Você tá pagando seus impostos, né? Pois é, então tem dinheiro no caixa. Então, por favor, continue pagando, porque os nossos promotores precisam se hospedar num hotel de luxo com show de axé para continuarmos a evoluir rumo ao final do arco-íris, onde a sociedade, enfim, encontrará o pote de ouro. Amém. E, de novo, quem tá falando tudo isso aí é a Folha. Se for fake news, procurem o jornal que nunca recebeu um selo de mentiroso de nenhuma agência de checagem. Super idôneos. Beleza? E para finalizar, eu vou falar de Lula e Paulo Guedes comentando sobre a Petrobras. Em seu Twitter, Lula disse: "Digo em alto e bom som, nós não vamos manter essa política de preços de aumento de gás e de gasolina que a Petrobras adotou por ter nivelado os preços pelo mercado internacional. Quem tem que lucrar com a Petrobras é o povo brasileiro." Meu Deus do céu, o cara tá avisando que vai interferir na Petrobras, sendo que foi o PT que promoveu o maior esquema de corrupção da história usando a Petrobras. E ninguém vai fazer nada? Os pupilos vão ficar... Ai, que lindo! Já pode sentir medo agora ou tá muito cedo? E é aí que entra Paulo Guedes me representando. O futuro não é com a mão suja de graxa, porque um ex-presidente fica aí toda hora com a mão suja de graxa, falando que ele quer a Petrobras de volta. De volta pra quê? Pra saquear? Acho que é o que pensamos todos nós, né? Super representou. Bate aqui. Galera, eu sei que tá todo mundo tenso com essas coisas, mas fica tranquilo. Esse final de semana, Cláudia Leite nos mostrou com seu show para milhares de pessoas sem máscara que a vida tá voltando ao normal, que o carnaval vai rolar. E ano que vem é ano de Copa do Mundo e eleições. Se lembra? Quando chegou a hora de votar em 2020, o flangoflito desapareceu. Portanto, seja positivo. É o que temos para hoje. E isso é tudo, meu povo. Agora me conta aqui. Abaixo de Deus, só o STF para você? Aprovação do Mendonça, você gostou? Então me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!